quinta bem-aventurança. Quem já tem acompanhado desde o primeiro, vai perceber que, por exemplo, semana passada, quando Paulo falava aqui sobre os que têm fome e sede de justiça, como que ela está linkada com a de hoje também. Então você tem aí, em Mateus capítulo 5, no versículo 7. Tem um filme que eu gosto muito, acho que a grande maioria de vocês aqui já assistiu. Se não assistiu, eu recomendo. Chama O Gladiador. Esse filme, eu consigo tirar ali várias lições, várias alegorias para nós aplicarmos na nossa vida cristã. Eu queria destacar duas. Logo no início do filme, quem assistiu vai se lembrar, há uma batalha onde praticamente uma floresta é destruída, né, naquela batalha, mas o general Máximo, que vem a se tornar depois o gladiador, ele motivando a sua tropa, ele andando de cavalo, percorrendo, né, e dando aquele incentivo, ele fala algo que é muito interessante. Ele diz assim: o que nós fazemos em vida tem impacto na eternidade. Eu até entendo que talvez ali, quem fez tinha um outro significado, queria ter um outro significado para essa expressão, mas é a pura verdade. O que nós fazemos aqui tem impacto na eternidade. Aliás, enquanto em vida, tudo que nós fizermos tem impacto na eternidade. E vocês sabem disso, não somente nesse filme Gladiador, mas se você assistiu algum filme que vai falar sobre, né, os gladiadores, as lutas romanas lá no Coliseu e tudo mais, a autoridade presente no Coliseu, ali naquela arena, seja ele o imperador ou qualquer outra autoridade, ele é que determinava, com um gesto seu, se aquele que foi derrotado morreria ou sobreviveria, com esse gesto assim, lembra? Assim, tá ok, eu exerço misericórdia para com isso aí, então ele vive. Se ele fazia assim, né, então o lutador que estava vencendo matava o outro, ou seja, eu não exerço misericórdia para isso aí. Mateus 5, 7 diz que bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Antes de mais nada, nós precisamos definir a palavra. O que vem a ser misericórdia? Alguns podem pensar que misericórdia tem a ver com miséria. As palavras são meio parecidas, mas lá no latim, onde as duas palavras derivam, elas são diferentes. No latim, misericórdia é a junção de duas palavras. Miseratio, compaixão, e cordis, coração. Assim pode-se, né, entender claramente como um coração compadecido. Um coração que exerce compaixão. Miséria, do latim também, tem a ver com aflição, com sofrimento. No hebraico, a palavra mais próxima de misericórdia, a palavra mais usada em toda a Bíblia, é hesed. Aliás, essa é uma palavra que, digamos assim, foi descoberta há pouco tempo pelos estudiosos na língua hebraica. E é a palavra belíssima, porque ela significa todo o amor leal de Deus para com os homens. Significa benignidade, amor firme, graça, misericórdia, fidelidade, bondade, devoção. Nós não temos uma palavra específica para misericórdia no hebraico. Já no Novo Testamento, nós temos hélios, que presume a necessidade por parte de quem a recebe e recursos adequados para satisfazer a necessidade daquele que a mostra. Ou seja, hélio significa que tem alguém que é digno de compaixão e que existe outra pessoa que tem condições de exercer compaixão, misericórdia, ajuda àquela pessoa. O dicionário português nos dá a seguinte definição: sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal
ou que cai em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Dwight Pentecost, um teólogo, um famoso teólogo, no seu livro chamado Sermão da Montanha, dá a seguinte definição: misericórdia é a graça amorável de Deus em ação. Misericórdia é a resposta de Deus à miséria, à necessidade daquele a quem Deus ama. Deus não ama porque o objeto de sua afeição lhe seja amável ou atraente. Ele a ama porque amar é inerente à sua natureza. Aliás, lá no Antigo Testamento, Deus exprime isso, mostra isso. Ele diz para o povo o seguinte: olha, eu não escolhi vocês porque vocês fossem os mais poderosos, os mais ricos, os mais obedientes, os mais planejadores, os mais isso. Não, eu escolhi vocês porque eu decidi amar vocês. Isso, por extensão, vem até nós. Na Bíblia, a palavra misericórdia e as suas derivações aparece cerca de 266 vezes, quase sempre se referindo à atuação de Deus em relação ao homem. Interessante que o Salmo 136, depois você lê em casa, depois do almoço, tá? Antes ali da pestana, no Salmo 136, todos os versículos terminam porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Nos 26 versículos, ela vai e aparece. O homem, o objeto da misericórdia de Deus, devido à nossa pecaminosidade, não somos aceitáveis diante dele, mas Deus, pela sua graça, põe de lado o que merecemos, a fim de dar-nos aquilo que nunca poderíamos merecer. Isso é misericórdia, a misericórdia de Deus para conosco. Diante disto, nós precisamos tomar alguns cuidados. O primeiro deles é sobre o coração do homem, que é corrupto, mau e egoísta. Não é natural ao homem exercer misericórdia. Nós temos algumas coisas interessantes algumas coisas belíssimas, alguns princípios, algumas lições, alguns exemplos da Bíblia, algumas práticas da Bíblia, alguns mandamentos da Bíblia, e que com o passar do tempo nós vamos abandonando por algumas razões. Por exemplo, não podemos usar o arco-íris mais. E você sabia que o arco-íris é de Deus? Apocalipse fala que o arco-íris sai do trono de Deus. Na aliança de Deus com Noé, e toda aliança no Antigo Testamento, as duas partes, havia contrapartida, um tinha que dar o outro. Então Deus dá o arco-íris, mas não podemos usar mais. Né? Aquilo que a gente vê, por exemplo, com relação à dança, crente não pode dançar. Né? Mas está lá na Bíblia, mas por alguma razão largamos isso. Algumas coisas, por exemplo, hoje nós batemos palma, mas até alguns anos atrás não podia se bater palma dentro da igreja. E assim vai, algumas coisas assim. Uma das coisas relacionadas a isso aqui diz respeito a boas obras, a exercer misericórdia. Como nós temos vários nichos religiosos, que toda a sua teologia, digamos assim, o seu espectro de salvação está em cima da prática de boas obras, nós como cristãos que sabemos que a nossa salvação vem através dos méritos de Cristo Jesus, para que ninguém interprete mal o que nós estamos, a gente abandona. Então não é uma prática dos cristãos, das igrejas evangélicas, praticar boas obras, porque o que o outro vai falar? Está fazendo aquilo ali por causa de boas obras, querendo fazer. Então, em tese, nós costumamos deixar isso de lado, enquanto outros grupos religiosos acabam exercendo. A gente acaba se pegando também sobre alguns textos da Bíblia, que vai falar, ajudai, vá socorrer, principalmente os das famílias da fé. Então, não, a gente tem que começar em casa e tudo mais. Mas, às vezes, nem aqui dentro se exerce isto, esta prática.
Então não é natural ao homem exercer misericórdia. Ela só é adquirida através de Deus na cruz. Agora aqui tem algo interessante. Não é um toma lá da cá. Se a gente for partir do princípio que a misericórdia provém de Deus, e que somente o homem que tem um contato, que tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo, através da cruz, da remissão dos seus pecados em Jesus Cristo, e se torna cristão, tem o poder de exercer misericórdia, tem o seu coração compungido a exercer compaixão, misericórdia, aí parece que a gente fica assim meio com um pontinho de interrogação. Porque você e eu, nós conhecemos várias pessoas que não têm nada a ver com Cristo, mas que exercem misericórdia. Então, parece que tem algo, né, que não bate aqui. Em outras palavras, talvez a motivação que leve esta pessoa, sem Cristo, a exercer misericórdia, compaixão, é que esteja errada, ou certa, não sei. O fato é que essas pessoas têm feito isto. Agora, cabe a cada um de nós, como cristãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, exercermos misericórdia, porque fomos alcançados pela misericórdia de Deus, e assim devemos fazer. Essa é a tese de Tiago. Olha, você é bacana, você fica me falando que tem fé, que crê, que faz isso, mas cadê as suas obras? Cadê aquilo que prova que você tem fé? Que você é cristão, que você é um crente? Você vai mostrar a sua fé, eu vou mostrar as minhas obras. Tiago está falando. E as minhas obras são motivadas por causa da minha fé. Agora, quando nós olhamos para esse versículo, um outro cuidado que nós precisamos ter é que ele nos dá a entender que ao praticarmos misericórdia, em contrapartida nós seremos alcançados pela misericórdia. Não é? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É isso que eu falo, não é um toma lá da cá. O princípio não é que se eu fizer, eu tenho o retorno disso. Para toda ação, uma reação. Ou seja, eu vou fazer misericórdia porque eu sei que eu serei abençoado. Ou como muitas práticas que nós temos no nosso meio, nas nossas igrejas evangélicas, principalmente com relação a dinheiro. Você contribui, você dá, você doa, você faz isso, porque Deus vai te dar em troca. É como se fosse uma barganha. E a Bíblia não fala sobre isto. O que o verso 7 está falando, essa quinta bem-aventurança está falando é que ao nós exercermos misericórdia, ao nós exercermos compaixão, ao nós alcançarmos o necessitado, sabe, à volta, nós iremos receber aquilo que é fruto do nosso amor, da nossa compaixão para com as outras pessoas. Isso é inerente, isso é consequência. Não que nós devamos buscar isto, mas isso com certeza acontecerá a nós, a quem pratica a misericórdia. Um dos maiores exemplos que nós temos do exercício da misericórdia está na parábola do bom samaritano. Eu já preguei essa parábola aqui há alguns anos, mas eu queria destacar algumas coisas aqui dentro dela para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Está lá em Lucas capítulo 10, né, dos versos 25 a 37. O primeiro ponto que eu queria destacar é o seguinte: você está preparado para ouvir a resposta? Você está preparado para a resposta? Todas as vezes que nós fizermos uma pergunta, nós temos que estar preparado para a resposta. Eu costumo dizer que a gente é engraçado, né? Você vira para uma pessoa, vira para ele e fala: olha,
Honestamente, eu queria que você fosse honesto comigo, verdadeiro, franco comigo. O que você achou disto? E pede a opinião da pessoa. E quando a pessoa exprime a sua opinião e diz ali, olha, eu acho que você não agiu bacana não, eu acho que você falhou aqui, eu acho que a sua palavra não foi boa aqui, a gente se ofende. Não é interessante? É igual esse, e aí, tudo bem? Bom dia, como é que você está? Ô, Geovaldo, foi bom você perguntar. Rapaz, não, vamos fazer o seguinte, eu estou sem tempo agora, depois a gente conversa. A gente, e isso aqui é de uma falsidade, esse como vai você é de uma falsidade que não tem tamanho. Parece que aqui na igreja está todo mundo bem. Porque toda a resposta padrão é, tudo bem, glória a Deus, praise the Lord. Glória a Deus. E não está. E você sabe que não está. Então nós temos que estar preparados para a resposta. E aqui, em Lucas 10, começando no verso 25, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em provas, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus, como era mestre nisso, ele responde fazendo novas perguntas. O que está escrito na lei? Como interpretas? E ele responde, verso 27. A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus então diz para ele, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Aí ele querendo, aí já vem uma outra, Jesus deu a resposta para ela. Mas é interessante que na postura dele, ele usa esse versículo, que é o resumo da lei do Antigo Testamento, amar a Deus e ao seu próximo como a ti mesmo. Ele dá a entender que com Deus ele não tem problema. Porque na pergunta do verso 29, ele diz o seguinte, quem é o meu próximo? Ou seja, com Deus, joia. O meu problema é o próximo. Olha, Jesus, você não faz ideia. Eu já tentei exercer misericórdia, compaixão, ajudar, mas eu não sei quem é esse próximo. Já pensei que fosse meu vizinho, já procurei para lá e para cá. Agora, com Deus está tudo jóia, não tem problema. Jesus, eu só não consigo cumprir isso aqui porque eu não sei quem é meu próximo. Ah, se eu soubesse. Estava resolvido o meu problema. Quem é o meu próximo? É difícil nós imaginarmos um próximo longe, não é? É difícil você imaginar isso. E na história que Jesus conta, Jesus vai deixar isso bem claro para nós. A partir do verso 30, Jesus começa a contar então a história aí. E é interessante como que a gente percebe a natureza humana e as suas consequências. Primeiro, a natureza caída, a natureza humana caída. Porque diz no verso 30, que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Aquele homem que estava fazendo a sua viagem, ladrões vieram e levaram tudo dele, além de roubarem tudo, o deixaram semi-morto ali. Na natureza caída, esses ladrões representam uma classe de pessoas que diz o seguinte: o que é seu é meu. O que é seu agora me pertence. São os ladrões da alegria, os ladrões financeiros, os corruptos, tudo isso que a gente está vendo aqui. Paulo até mencionou isso aqui, né? E aí, quem está alegre aí, está feliz. Na hora que você olha para a conjuntura nossa do país, não tem como ficar feliz. Pessoas que estão tomando o que você tem
para si. O segundo grupo de pessoas aqui são os falsos religiosos. Porque Jesus continua, casualmente, por acaso, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de largo. Jesus pega essas duas classes sociais, dois grupos religiosos, uns falsos religiosos, sacerdotes e levitas, aquelas pessoas que se achavam por cima da circunstância da carne seca, né? Seria tipo a Suzy e o Paulo, né? Mas a ideia é pegando os levitas e os sacerdotes, aquelas pessoas que deveriam ser os maiores exemplos de compaixão, de misericórdia, de amor ao próximo. Agora, sabe o que é interessante nessas duas pessoas aqui? Diz o texto que eles viram e passaram ao largo. Passaram longe. Estavam de um lado da rua, quando viram caído lá, deu a volta e passou do outro lado, na outra calçada. Então, como é que essa pessoa pode ser próxima? Esse tipo de pessoa está dizendo o seguinte: o que é nosso, é nosso. Eu não compartilho, eu não ajudo. As desgraças estão acontecendo com os vizinhos, com os próximos, mas eu não me importo. É interessante como nós somos quando a gente vive numa grande cidade, e isso não está sendo privilégio da grande cidade, mas, por exemplo, nas coisas que acontecem, na violência que acontece na nossa cidade, nós somos insensíveis. Aconteceu aí, houve um assassinato, roubaram o carro de fulano, pegaram isso. A gente fica, isso já se tornou tão banal que a gente não liga. Até que aconteça na nossa família. Aconteça com um próximo nosso, um filho, ou com a gente mesmo. Ou com um amigo chegado. Aí a gente se importa. Mas a natureza restaurada está aí a partir do verso 33. Jesus continua: certo samaritano que seguiu o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, passando perto e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-se sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Viram a diferença? Os religiosos, primeiro os assaltantes chegaram tão próximo que quase mataram o cara. Os religiosos, os falsos religiosos, passaram de longe, viram de longe, não se importou. Mas esse bom samaritano, o gracioso, o bem-aventurado, o bom, ele chegou próximo e viu a necessidade daquele homem. Não adianta simplesmente nós ficarmos vendo as coisas pela televisão. Esta igreja aqui tem exercido um ministério de compaixão, de misericórdia, junto ao IMBRA. E as pessoas que têm ido lá, têm visto, têm se importado com aquilo, e como que aquilo incomoda. Nós temos visto alguns vídeos, algumas fotos, algumas reportagens, que têm nos incomodado, sim, mas está longe, está distante. Já é alguma coisa, porque consegue trazer isso para perto da gente, coloca dentro da nossa sala. Mas temos que chegar perto para que a gente possa se aproximar. Então a resposta correta, no verso 36, Jesus pergunta: qual desses 3 te parece ter sido o homem, o próximo do homem, que caiu nas mãos dos salteadores? Quem é o próximo aqui? Quem é o próximo daquele moribundo? Daquele
que sofria. Quem foi o próximo? O samaritano que chegou lá. Interessante que o homem diz o seguinte: o que usou de misericórdia para com ele. É interessante que esse infeliz aqui, nem para dizer que era o samaritano, né? Porque aí já era abusar demais, né? Além de só me colocar, né, contra a parede assim, desse jeito, eu vou falar que o cara, o samaritano, ele era bom. Senhor, o senhor sabe que eu sou judeu, não posso falar de um negócio desse. Se eu falar um negócio desse, eu perco o emprego. Então, o que usou de misericórdia para ele. E o Senhor termina dizendo o seguinte: vai tu e fazes o mesmo. Você quer herdar o reino dos céus? Vai tu e fazes o mesmo. Nós vamos ver um vídeo agora de alguém que foi e fez o mesmo. Esse vídeo faz parte de uma das palestras do Summit. É de uma mulher chamada Mama Meg. Não se escandalize na hora que vocês a virem. Hoje, ela é uma cristã da igreja copta lá no Egito, né? A igreja que está sendo perseguida, que estão, né, sendo mortos lá. Veja, ouça o que essa mulher fala. Egypt is a country filled with ancient treasures, wonder, and history. It's also a desert, so it's hot. And its capital, Cairo, is densely populated with narrow, crowded streets. Oh, and the country is surrounded by some of the most volatile nations in the Middle East. Then, earlier this year, the government was overthrown amid civil resistance, demonstrations, and violence. To this day, Egypt is governed by their military, and the protests continue. Now, picture an entire group of people who eke out a living by collecting, sorting through, and storing the trash produced by this city of 20 million people. The metal, plastic, glass, and paper they collect can all be recycled for a few pennies, and a meal often consists of discarded food scraps and moldy bread. Some store the trash where they live. Others don't even have a home. They lack everything. And their identity as Christians means that they're shunned, even persecuted by the Islamic majority. Without basic education, hope, or someone to believe in them, it's unlikely that they'll ever experience life any other way. Maggie Gobrin, born into an upper-middle-class family, taught at the American University in Cairo, where Egypt's brightest could receive the best education in the country. But when her aunt, who had spent her life serving the poor, passed away, Maggie felt drawn to help fill the void that was left. The following Christmas, she visited a dump with gifts for the children. There she found them, sleeping amongst and inside the piles of rubbish. Resolving to do something about it, Maggie set up Stephen's Children, named after the first martyr. Their purpose? To seek and to love those at the very bottom of the social scale, the poorest of the poor. Stephen's Children takes a holistic approach to serving families all over Egypt with their spiritual, material, educational, physical, and social needs. They provide emergency relief, whether that's food, medical bills, or critical home repair. They also assist with education and job training. Stephen's Children has over 1,400 staff members, serving over 27,000 families weekly. They operate 80 community education centers, which offer medical clinics and outreach to mothers. Each center hosts a kindergarten where up to 600 children are cared for at any given time. Here, they get food, health checks, clothes, and a Christian education. Thousands of children have accepted Jesus as their Lord and Savior as a result of the ministry. Mama Maggie, as she is affectionately known, has been referred to as the Mother Teresa of Cairo, and sources indicate that Mama Maggie has been nominated for the Nobel Peace Prize at least 3 times. But every chance she gets, Maggie Gobrin points out the success of Stephen's Children
and the efforts of its volunteers and donors is solely due to God's blessing on their work. Thank you. Thank you, Jesus. You are the Almighty. You are the Chief of Life, the King of Eternity. My soul magnifies the Lord, for he has done great things for me. A beautiful young woman selling corn in the middle of the narrow street. She was dressed in rags, shivering. When we start talking, she said, "Since I lost my husband, nobody ever cared." Tears came to her eyes and mine. A few minutes later, her beautiful daughter came from after school to take over for her mom so that the mom will go and serve other 4 children. It was winter time and the little girl's shoes was worn out. I took her to get her new shoes. She chose a very nice one. And then she said, "Wait, can I take an adult size instead?" I said, "Yes, but why?" She said, "My mother has no shoes." And that left me in a shock. I went back home thinking, I could have been in this mother's place. My children could have been her children's place. You know, we don't choose where to be born, but we do choose either to be sinners or saints, to be nobody or heroes. If you want to be a hero, do what God wants you to do. Do you know, Christians, Christ was born in the Middle East. And from Egypt I call my son, this is the prophet said. And Christians in Egypt, they paid the highest price for their faith. Egypt is the country that has sent to heaven the largest number of martyrs in all history. Land of tears and blood, land of prayers and love. And I am a product of this land. 25 years ago, I heard my tough call, and I never imagined what I'm going to see. Lord Jesus took me step by step. The first step, he taught me that everyone who is carrying the fragrance of eternity has to experience the dark valley of death. For me, started by losing my sunshine, my spiritual mother, who taught me how to pray in spirit. She was fully committed to read the Bible and serve the poor all her life. I felt called to read the Bible, starting to read it and finish it every year. And I did with God's grace. I felt God is breathing with His Holy Spirit upon me. I felt in love with the Word. Today, we put a Bible in every home we visit. Jesus said, "My words are spirit and life." When it is really tough, I call Jesus. Jesus. The second step was to sell everything and follow Him if I really want to be His disciple. As the youngest daughter of a doctor, I enjoyed affluent lifestyle,
God has blessed me so much. I always like to have music, singing, playing, sports, traveling to Europe every year to get the best fashion dressed, wearing jewelry, and I really always like to be elegant. And later, I found to be elegant comes from inside, is to love. And true love is to give and forgive. To give until it hurts. Forgiveness is not between you and the other. Forgiveness is between you and God. He is holding the account. I was teaching at the American University in Cairo. I had the best students, the smartest in the whole country. When God wanted to promote me, He said, leave the best, the smartest, and go to the poorest of the poor. At that moment, I couldn't believe it. I'm the least. I'm the last one who could fit. Do you know, people laugh when they heard. Because I'm the one who's forgiven much, but loves so little. I thought, I'm so disappointing to God. How come He chose someone like me? With God's grace, I left everything. And I found Him shining, waiting for me with a crown of love. Wasn't He born in such places? It's the moment when you die to your self-interest, when you discover the beauty, the power in you. But who are the poorest of the poor? They are the children. After all, it was a child who spoke to me from a pile of garbage. He said, don't leave me. Do you know the poor children? They are hungry. Hungry every day, hungry every meal, hungry every hour. They are hungry for bread, but hungry for love and acceptance. They are naked from clothes or shelter, but they are naked also from dignity and hope. They have no self-esteem or self-image or self-respect. When one has nothing, God becomes everything. When I touch a poor child, I'm touching Jesus. When I listen to a poor child, I'm listening to God's heart beating for all the humanity. A young boy told me, Mama, once I was with you in a camp, and I was about to commit suicide. I had no mother, and you came to me, and you hugged me, and you taught me I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4:13. Since that time, my whole life was changed. Jesus gave me a new heart, a new life. Now I'm a successful businessman. I have my own business. I just want you to be happy and pray for me. You know, among them, the Creator is hidden. There is mystery in the poor. Today, with God's grace,
We built a church in every heart of every child we reach. In a country where building a church is not always possible. When it's really tough, I hold a young child. First, we went to help them to have a better life. Today, they help us to be better people. The third step, and the last, is the toughest of all the call. To have a real pure heart and to get to know the Almighty, the Most High. So I started to devote 1 day per week, and then 3 days per month, and then 1 week every couple of months. I found that in a complete silence, and then I found that the silence is the secret, is the first step that show me the treasures. To be in silence is to be fully inside your own self. It's not easy. But there we discover the taste of eternity. The kingdom is within. In the 3rd century, Saint Anthony the Great heard the tough call to sell everything and follow Jesus to the desert, to live in a complete silence. Later, 100,000 young people followed him to the desert. He became the founder of all monastic life all over the history. I learned there are secrets in silence. If you have a pen, please write. What I've learned. Silence your body to listen to your words. Silence your tongue to listen to your thoughts. Silence your thoughts to listen to your heart beating. Silence your heart to listen to your spirit. And silence your spirit, you listen to his spirit. You know, in silence, you leave many and be with the one. Perhaps my call is well expressed in this story. A salt man, all made of salt. He was walking on the shore of an ocean. He heard a voice asking him, "Who are you?" He said, "I'm a salt man, and who are you?" He said the answer. He heard the answer, "Come closer." So he took few steps and heard the same question again, "Who are you?" He said, "Come closer." When he started to touch the water, his feet dissolved. So he asked, "Who are you?" He heard him saying, "Come
closer. When he did, he dissolved completely. Then the question came, who are you? He said, I am the ocean. It's truly, we are all in you, Jesus. One last thing. If God has chosen someone like me, believe me when I say I'm the least of any one of you here. He will do miracles in you. Alguém que decidiu ir e fazer o mesmo. O mesmo Jesus está falando a cada um de nós aqui. Eu pedi ao Leandro para selecionar umas fotos. Está no ponto aí, Leandro? Pode soltar para a gente, por favor. Isto, vocês devem ter acompanhado aí. Aconteceu lá em Mariana, em Minas Gerais. Os mortos até agora são poucos, né? Olha que cena. Os vilarejos completamente destruídos. Aquele povo já não tinha nada. Você pode falar, mas tinha um carro lá em cima do telhado. Mas a verdade é que esse pessoal é extremamente pobre. Eu conheço a região. E isso de vez em quando tem acontecido em Minas. E em outras partes do Brasil tem acontecido coisas assim. Aqui em São Paulo tem acontecido coisas assim. A pergunta que fica para cada um de nós aqui é o que nós temos feito. Será que basta tão somente apadrinhar uma criança na Visão Mundial, na Compassion, Fundo Cristão para Crianças? Entregar a nossa oferta, o nosso dízimo, na esperança de que a liderança da igreja esteja usando bem esse dinheiro, esse recurso, por exemplo, lá no IMBRA. Será que a gente não está passando muito ao largo? Será que a gente não está ainda muito de longe? Há uma música que diz também, só quem sofreu. É essa? Pode imaginar quem está sofrendo. Então, antes de nós cantarmos essa última música, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E só você e o Senhor, só eu e o Senhor, só nós e o Senhor. Num momento muito particular, muito especial, você pudesse abrir o seu coração diante de Deus e falar, Senhor, me perdoe. Senhor, eu tenho passado muito longe daquele que tem necessidade, eu não tenho me envolvido, eu não tenho me importado. Com certeza esse é o momento para você olhar para si, na sua real condição diante de Deus. Quem você era. E Deus,
pela sua misericórdia, veio até você, veio até mim. Com certeza todos nós poderíamos dizer como Paulo, o maior dos pecadores, ou como a Mama Meg, o menor. Mas Deus decidiu estender a sua graça, a sua misericórdia a nós, decidiu nos amar. Para que nós pudéssemos agir e fazer o mesmo com o necessitado. No silêncio do seu coração, se abra para Deus. Senhor, te damos graças, Pai. Ó Senhor. Senhor, se não for o teu amor, a tua misericórdia, Pai, nós seríamos os mais desgraçados dos homens e mulheres sobre a face da terra. E o Senhor, Deus, se importou conosco. O Senhor não passou de largo, não ficou ao longe. Mas o Senhor enviou o teu Filho Jesus Cristo para estar próximo de nós. Ele nos alcançou. Nos perdoou. Não impôs sobre nós aquilo que nós merecíamos. Ó Pai, que nós, ó Deus, ao ouvirmos estas histórias, a Tua palavra, que nós possamos nos importar, Pai, estarmos próximo do necessitado e exercermos misericórdia ali. Porque bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. As palavras do teu Filho Jesus Cristo ressoam na nossa mente agora. Vai tu e fazes o mesmo. E nós nos comprometemos, Pai, diante do Senhor, diante de cada um aqui, a assumirmos este compromisso. Obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, pois oramos em Cristo. Amém.